Pronto, agora tá. Deixa eu apresentar logo a tela. Isso aqui. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, o último método, como vocês podem ver, é o método centro de custos, né? Esse método ele tem vários nomes e normalmente eles podem ser conhecidos pelo método centro de custos, que é o mais comum da gente ouvir, e também é conhecido por método das seções homogêneas, método RKW e mapa de localização de custos. Quem conseguir falar esse nome aqui do RKW já não precisa nem fazer a prova. Quem conseguir falar esse nome aí. Mas esse método ele surgiu na Alemanha em 1920, né? E até hoje é o mais usado. Vamos seguir aqui. Hate one is from who which you are mistaken. Workspace, professor? Hã? É inglês, é? Workspace, é? Se fosse inglês, eu conseguiria falar. É alemão. Eu acho que é Recuratorium for Wirtschaftlichkeit. Sem falar isso, não. Então, o método RKW ele é muito usado ainda hoje na prática, né, nas indústrias, indústria grande em geral, ainda se usa ele e ainda é o mais famoso, né? Vamos seguir aqui. Então, o método centro de custos, pessoal, o que é que a gente vai usar nele? O que é que a gente vai aplicar essa ferramenta? Ele funciona a gente colocando só custo de transformação. Matéria-prima, no método a gente não coloca. Então, como é que a gente faz? Vai pegar todos os custos de transformação, vai usar um método, calcular o custo de transformação do produto, e no final, lá no final, quando você já tiver calculado o custo de transformação, você vai colocar o custo da matéria-prima, né? Incluir no produto. Então, o que é custo de transformação, André? O que é que vai ser considerado? Energia, depreciação de máquina, aluguel, essas questões assim que são para transformar a matéria-prima em um produto. Então ele funciona como no final da história. Você vai calcular quanto custa para transformar uma matéria-prima em um produto acabado e no final você adiciona o valor da matéria-prima. Então, como é que funciona no caso de uma padaria? No caso, deixa eu só dar um exemplo agora da padaria que fica fácil de ver. É o exemplo da padaria. Se você usar o método RKW ou centro de custos na padaria, você vai pegar o custo de energia, depreciação de máquina, de água, o que mais tem de custo? Aluguel, todos os custos usados para transformar uma matéria-prima e você vai calcular para cada produto. Aí no final você vai pegar para pão francês. Quais são as matérias-primas que a gente usa em pão francês? Trigo, farinha de trigo, sal, e aí você adicionaria esse valor lá. Então, aqui, no centro de custos, a gente usa só o custo de transformação, né? Qual a característica principal desse método de custeio? Você vai dividir a empresa em centro de custos. Isso aí funciona mais ou menos com a lógica de departamento, né? Isso aí funciona com a lógica de departamento. Você vai pegar
essa questão do departamento, vai dividir a empresa em vários departamentos e você vai colocar o custo para cada departamento, vai repassando. E aí, no final, você consegue calcular o custo dos produtos. Então, como é que vai funcionar? Quando chega a conta de energia da empresa, chegou lá R$ 1.000, por exemplo. Esses R$ 1.000 não está dizendo, é R$ 1.000, R$ 500 departamento de produção, R$ 100 é do departamento de administração, R$ 70 é do departamento de marketing, R$ 30 é do departamento de limpeza. Não é assim que funciona. Então a gente vai fazendo como? Vai usando um critério para passar esse custo total, fazer uma parcela para cada um dos departamentos. No caso de energia, um bom caminho para você passar esse valor da energia é você fazer uma proporção baseada na potência dos equipamentos que tem em cada departamento. Então, assim, normalmente, o que é que vocês vão ver? O departamento de produção que tem máquina pesada, tem essas coisas todas, vai ser quem vai ficar com a maior parcela do custo de energia. Então, aqui a gente vai passando, só para ficar claro, a gente não vai aplicar esse método para a prova, não dá tempo a ensinar tudo nessa aula e cobrar na prova semana que vem, mas eu vou mostrar só um pouco de teoria, e aí essa teoria pequena que eu vou mostrar é o que vai cair na prova. Outra coisa, pessoal, como é que a gente pode dividir os centros de custos da empresa? A primeira forma é pelo organograma da empresa. Vocês já viram um organograma? Já montaram algum? Já, professor, já vimos isso já fizemos também o programa. Não é muito bom não é legal não. Então, o organograma é um caminho para você se basear para você formar o centro de custos, porque lá começa normalmente por onde? Lá em cima tem o presidente, dono da empresa, né? Aí embaixo tem os departamentos, vendas, produção, deixa eu ver, manutenção, e aí você vai dividindo baseado no organograma. É um possível caminho, né? Um outro caminho, sem ser o organograma, é você identificar os setores que tem na empresa, né? Normalmente é bem fácil. Você pega uma empresa como a Fiat, a Jeep, você vai ver, tem o setor de montagem, tem o setor de pintura, tem o setor de administração, e aí você vai identificando os setores e você vai dividir na empresa baseado nesses setores. Também é um outro caminho. Em alguns casos, algumas empresas são tão grandes que cada empresa de uma região é um centro de custos. Eu vou dar um exemplo. Magazine Luiza. Magazine Luiza é enorme. Não tem como ela saber o custo de tudo que ela faz. Aí, por exemplo, João Pessoa, o centro de logística que tem aqui perto de João Pessoa, ele é um centro de custos. Aí deve ter deixa eu ver, São Paulo, aquilo ali é outro centro de custos. Aí deve ter outro Rio de Janeiro, outro centro de custos. Isso aí funciona para empresas muito grandes, assim, que não tem como controlar tudo. Então, o centro de custos pode ser feito desse jeito. Outra forma são as responsabilidades, né? É você dividir a empresa, os centros de custos, baseado nas responsabilidades de cada setor, cada departamento, cada pessoa, né? Isso aí funciona mais para empresa pequena. Então, você pode pegar o setor da Rayane, ali é o centro de custos. O setor do André, ali é outro centro de custos. E aí é mais usada essa parte de responsabilidade quando é mais caso de você associa a pessoa à empresa, né?
Então, em geral, o método centro de custos a gente usa esses critérios aqui, né? Então, aqui é um exemplo. Ó. Como é que ele funciona? Tá? Estão vendo aqui, ó, tem a empresa, o custo dela foi 2.000, custo total. Só um momento, pessoal. Voltei, pessoal. Barulho aqui na vizinhança. Então, ó, como é que ele vai funcionar? A empresa está aqui, ó. Ela teve um custo mensal de 2.000, por exemplo. Aí o departamento X passou para cá, veio 440. O departamento W veio 860. E o departamento Z veio 700. André, de onde vieram esses números? São só exemplos. Porque se vocês forem fazer a soma desses valores, vocês vão ver que vai somar os 2.000. Então, é só um exemplo de como funciona o método. Você vai pegar o custo total e passar para o centro de custos, sair passando para cada centro. Aí, depois que você faz isso, como é que vai funcionar? Aí vem outra parte do mistério. Como eu falo, né? O pessoal que trabalha com custo, eles acham que é só calcular o custo do centro, mas não é o centro que é importante. O importante é o produto. Então, você tem que dar um jeito agora de passar os valores dos centros de custos para o produto. Então, como é que vai funcionar o método no final da história? Tem o custo da empresa total, aí divide esses custos para os departamentos. Depois que você divide para os departamentos, aí que você vai passar para os produtos. Então, são dois métodos aqui, né? Dois caminhos. Então, os passos aqui para implementação, quando você quer aplicar esse método. A primeira coisa, separação dos custos em itens. O que é que significa esse negócio? É você identificar todos os custos que a empresa tem. Aluguel, energia elétrica, depreciação de máquina, mão de obra, seguro, licença de software, todos os custos que tem na empresa. Então, a primeira coisa, identifica todos os custos que tem na tua empresa. Aí, depois que você identificou todos os custos e calculou lá o final, aí você vai sair passando esses custos para cada departamento. Algumas vezes, esse custo que você identificou, ele é só de um departamento. Eu vou dar um exemplo. Você tem o custo de um software de linha de produção, para controlar a produção. Você não tem que passar isso para o setor de administração. Não tem que passar isso para o setor de manutenção. É só no setor de produção, é tudo lá. Porque é um custo dele. Agora, o custo de energia, você tem que dar um jeito de passar para cada departamento de forma equilibrada, né? Aí depois, esse aqui eu já falei, ó. Você vai identificar os custos com os centros. Então, segunda coisa, segundo você dividiu a empresa em centros, e o terceiro passo é você sair passando o custo para cada centro, cada departamento. O quarto passo, o centro indireto, ele vai passar para o centro direto. Eu vou traduzir o que é um centro indireto e o que é um centro direto. Um centro indireto é um centro que dá suporte para a produção, para o centro que produz. Então, por exemplo, a administração normalmente vai ser um centro indireto, porque ele não produz nada, o custo não está bem ali, o custo do produto. Departamento de manutenção, normalmente ele também vai ser um centro indireto, porque ele também não produz, ele só dá suporte para o departamento de produção funcionar. Então, aqui,
Esse quarto passo, você vai passar o custo do centro indireto para o centro direto. E por último, você vai passar o custo do centro direto para os produtos, é o que a gente chama de distribuição final. Então aqui eu já falei. Isso aqui é um exemplo da matriz de custos, né? Como é que ela funcionaria? O que é que eu vou colocar na prova para vocês saberem, pessoal? Talvez os passos para a implementação é uma possibilidade. Ou perguntar como é que pode ser formado um centro de custos. Vai ser uma dessas duas aí perguntas. Vai ter só uma pergunta de centro de custos de teoria, né? Se vocês tiverem interesse, eu acredito que mais para frente, depois que acabar esse semestre, eu devo querer, se eu me motivar, né? Eu quero fazer um canal mesmo, o meu canal só para gestão de custos, para resolução de questões, para mostrar como é que funciona na prática, né? Então, hoje, pessoal, o foco mesmo é a gente relembrar como é que faz aquelas contas lá. Eu separei 3 questões para a gente fazer hoje. E deixa eu colocar a tela cheia aqui, que não está dando para ler nada. Ó, pessoal, eu tenho essa mecânica que faz reparo em câmbio automático, troca de óleo, reparo de lanternas automotivas e manutenção preventiva de motores. Os gastos com matéria-prima para manutenção de câmbio automático foram estimados em 15 mil por mês, conserto de lanternas 8 mil, troca de óleo 20 mil e manutenção preventiva 6 mil. O gasto estimado com mão de obra equivale a 3 mil para câmbio automático, 1.200 para lanterna automotiva, 1.000 para troca de óleo e 2.000 para a manutenção preventiva. Em determinado período foram realizados 20 consertos de câmbio automático, 200 trocas de óleo, 100 reparos de lanternas e 1.000 manutenções preventivas. O custo indireto estimado foi de 25 mil por mês. Com base nesses dados, calcule o custo dos 4 serviços utilizando o critério da mão de obra, o custo dos 4 serviços utilizando o critério da matéria-prima, o custo dos 4 serviços utilizando o critério das unidades produzidas. Vamos lembrar como é que a gente vai resolver essa questão aqui. A gente vai pegar, nesse tipo de questão, são 3 critérios, então é aquela questão que é mais longa. Na prova não vai ser isso, vai ser só um critério, mas você vai ter que saber como é que faz os 3, porque vai cair um deles. Então, aqui, a gente vai fazer como? Vai organizar no Excel a tabela, né? Com os custos de cada produto, de matéria-prima, de mão de obra e o custo indireto total. Aí, o primeiro passo, depois que a gente organiza a tabela, a gente vai calcular os percentuais, né? Não sei se vocês lembram. Aí o percentual, ele é baseado no critério que você está usando. Se for matéria-prima, o critério você vai pegar custo da matéria-prima dividido pelo custo da matéria-prima total. E aí você vai fazer o percentual de cada produto. Aí você, com base no percentual, você calcula o custo indireto total de cada produto, né? Aí depois calcula o custo indireto unitário e soma os custos diretos. Esse é o passo da questão. Mas vamos fazer, porque eu falando parece muito longo, né? Então deixa eu colocar aqui a tela do Excel. Deixa eu
colocar aqui a tela do Excel agora. Então, eu vou colocar aqui e vou colocar os valores que... Eu vou colocar os valores, né? Vou colocando os valores que a gente tem. Então, vamos lá. Ó, eu vou colocar aqui matéria-prima, né? Nessa coluna. Matéria-prima. Mão de obra. Na verdade, a gente fazia aqui assim, matéria-prima, mão de obra. Total, produção, quantidade produzida. Custo indireto total. Pronto, vamos começar. Aqui vamos colocar câmbio automático, que é um serviço, né? Aqui a gente coloca troca de óleo. Lanterna. E manutenção preventiva. Deixa eu só pegar aqui os dados que estão na tabela. R$15.000, R$8.000, R$20.000, R$6.000. Aí aqui, mão de obra 3.000, 3.000, 1.200. É 1.000 na verdade. 1.000. 1.200. Vou aumentar a fonte também para melhorar para vocês um pouco. E aqui 2.000. Aí aqui 20, 200, 100, 20, 200 aqui, 100 e 1.000. E aqui eu vou abrir uma coluna chamada total. Vou marcar em negrito aqui. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar a fonte maior. Aqui acho que melhorou o tamanho da fonte. Isso aqui são os dados da questão, pessoal. O que é que a gente vai fazer? Primeiramente, primeiro passo. A gente vai somar essas quantidades da linha, ó, tá vendo? Matéria-prima. A gente vai fazer 15.000, mais 8.000, mais 20.000, mais 6.000. Então, vamos lá. No Excel, é só vir aqui, ó, soma daqui até aqui.
E a gente vai fazer também para mão de obra. Aqui até aqui. E a gente vai fazer também para matéria-prima. Daqui até aqui. Quantidade, né? O custo indireto, a gente já tem o valor do custo indireto total. Então, já está certo aqui. Agora, qual é o passo, pessoal? A gente já organizou a primeira parte da tabela, né? Agora, a gente vai calcular os percentuais. Como é que a gente vai calcular os percentuais? Vamos lá. Percentual, câmbio automático. Na questão, o primeiro critério que ele pede é mão de obra. Então, como é que a gente vai fazer o critério da mão de obra? A gente vai pegar lá, ó, no caso, mão de obra automático, é 3.000, estão vendo? Aí o percentual, você vai pegar 3.000 e vai dividir pelo valor total, 7.200. Então, vamos fazer. Então, aqui, ó, custo da mão de obra, do câmbio, eu vou colocar assim para ficar fácil. Vou dividir pelo custo total da mão de obra. Custo da mão de obra total. Deixa eu ver se eu simplifico isso aqui. Então aqui a gente tem então aqui, ó, vamos calcular esse percentual do câmbio automático. Como eu falei, né? Eu vou colocar aqui, ó, mão de obra do câmbio automático, 3.000. Dividido por 7.200. Percentual do câmbio automático. Vamos lá, para quem gosta de Excel, é só vir aqui, 3.000 dividido pelo total. Então aqui, ó, deu esse valor, 0,41666667, lá no final. Isso em percentual equivale a 41,67%, né? Em termos de percentual. Então, a gente vai fazer isso agora. A gente vai pegar esse percentual e vai calcular o custo indireto total do câmbio automático. E aí a gente pode calcular o custo do câmbio automático no final. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Custo indireto, câmbio automático. Aí, como é que eu vou fazer? É percentual vezes custo indireto total aqui. Então, aqui a fórmula vai ser como? Vai ser 0,41. Eu vou colocar em termos de... Vou colocar do jeito que eu falei, 41,67% vezes 25.000, que é o dado da questão lá. Então, vamos lá. Eu vou colocar agora só a fórmula do Excel. Esse valor aqui, vezes o custo indireto total. Chegamos aqui, ó. 10.416 e 67 centavos, aproximadamente. O que a gente pode fazer agora? Bora somar, bora calcular o custo total do câmbio automático. Aí como é que a gente vai fazer? Vai pegar esse custo indireto, soma a mão de obra, soma a matéria-prima, e aí a gente tem o custo total do câmbio automático. E aí a gente pode calcular
o custo unitário dele depois. Vamos fazer aqui. Custo total, câmbio automático. Custo indireto, né? Mais mão de obra do câmbio automático, mais matéria-prima. Então, vamos fazer isso aqui bem simples. O custo indireto dele, eu vou colocar isso aqui, ó, 10.416,67. Mais mão de obra. Quanto é que eu gastei de mão de obra no câmbio automático? R$3.000. Mais a matéria-prima, que eu gastei 15.000. Então, deixa eu colocar aqui esse valor aqui, bonitinho aqui a fórmula. É esse, mais esse, mais esse. Então, pessoal, o total do custo do câmbio automático, o total do custo do câmbio automático deu 28.416. Só que isso é o custo total, né? Para eu calcular o custo unitário, como é que eu faço? Eu pego esse custo total, divido pela quantidade produzida. Vamos fazer isso aqui agora. Câmbio automático. É custo total do câmbio automático dividido por quantidade produzida. Então aqui, ó, custo unitário do câmbio automático vai ser 28.416,67 dividido pela quantidade produzida dele, ó, 20. Vou colocar isso aqui na fórmula agora, para ver que você vai entender direto. É esse valor aqui, igual esse valor, dividido pela quantidade produzida dele, do câmbio automático. Chegamos aqui, pessoal. Deixa eu só agora ajeitar a fórmula, ajeitar a célula. Formatar células, cadê? Vamos colocar em moeda. No cálculo, pessoal, que a gente pode ver quanto é que custou para a empresa reparar um câmbio automático, né, do veículo. Quanto é que custou o serviço dela. Tem o valor aqui, ó, R$1.420,83. Isso é o custo desse serviço câmbio automático, né? Vamos fazer os outros agora. Aí qual eu passo para os outros? Primeira coisa, calculo o percentual, depois calcula o custo indireto total, depois calcula o custo total e, por último, calcula o custo unitário. Vamos fazer agora para a lanterna. Então, aqui, a gente já respondeu uma parte. Vamos lá, percentual da lanterna. Qual é a fórmula que a gente vai usar? Mão de obra lanterna dividido mão de obra total. Então, vamos lá, na lanterna. Vamos olhar aqui, ó. Mão de obra, lanterna. Gastei, ó, 1.200. O meu custo total de mão de obra foi 7.200. Então, o percentual para a lanterna vai ser como? 1.200 dividido por 7.200. Então, vamos lá. $1.200 dividido por 7.200. Então, vamos fazer aqui na célula. Esse valor
Interrogação lá, isso aqui. Esse valor dividido por esse valor aqui. Então, o percentual aqui, pessoal, também deu meio feio. Deu 16,666667. Aí agora, vamos calcular o custo indireto da lanterna. Então, aqui como é que a gente vai fazer? Percentual, mesma fórmula. Vezes custo indireto total. Então, aqui, ó, custo indireto da lanterna vai ser 0,166667 vezes 25.000, que é o custo indireto total. Então, aqui a fórmula vai ser como? É igual essa célula, multiplica. Vamos achar o custo indireto total aqui. Chegamos nesse valor aqui, ó, 4.166,67 centavos. Depois que a gente calculou o custo indireto, vamos calcular o custo total da lanterna. Como é que a gente vai fazer? É custo indireto, lanterna, mais mão de obra, mais matéria-prima. Os gastos da lanterna, né? Então, vamos olhar aqui o que é cada coisa. Então, vamos lá. 4.166,67 mais a mão de obra aqui da lanterna, eu gastei 1.200. E a matéria-prima eu gastei 20.000. Então, vou colocar aqui. Vamos lá. Custo total lanterna é igual esse aqui, mais o custo da matéria-prima, mais o custo da mão de obra. Então, chegamos nesse valor aqui, ó. 25.366 centavos. Agora, para calcular o custo unitário, como é que eu faço? Eu pego o custo total e divido pela quantidade produzida. Então, vamos lá. Custo unitário da lanterna. É 25.366,67 centavos. Aí eu vou dividir pela quantidade que eu produzi dela. Deixa eu ver quantas vezes eu reparei uma lanterna aqui. Na questão foram 100 vezes. Então, vamos lá. Lanterna. Então, é igual esse valor dividido pela quantidade produzida. Vamos lá, achar ela 100 vezes. Chegamos nesse valor, pessoal, de 253,67 centavos. Deixa eu só formatar a célula para colocar duas casas. Eu vou tentar trabalhar com números não tão feios na prova. E quando eu estou bolando um exercício, eu não fico bolando assim para dar tudo bonitinho. Mas na prova eu vou trabalhar para dar números redondos, R$1, R$10, R$20, para vocês não ficarem preocupados. 25.
Esse valor aqui não vai cair não na prova. Então, pessoal, aqui a gente calculou, ó, o custo da lanterna. Qual o próximo passo agora da questão? Agora a gente vai calcular o custo da troca de óleo, que é outro serviço que tem. Vamos lá. Então, passo aqui, mesma coisa. Vou calcular o percentual da troca de óleo agora. Aí, qual o critério aqui? O critério é critério mão de obra, né? Então, critério é mão de obra, né? Aí eu vou olhar aqui, ó, troca de óleo, mão de obra. Eu gastei 1.000, eu vou dividir por 7.200, mas deixa eu anotar isso aqui, para quando eu mandar a planilha vocês não ficarem perdidos. Mão de obra, óleo, dividido por mão de obra total. Então, aqui é o percentual da troca de óleo. Vai ser 1.000 dividido por 7.200, como a gente viu lá na tabela. Vamos lá. Temos aqui, ó, 1.000 dividido pelo total. Então, nosso percentual deu esse número aqui, ó, 0,138888. O que a gente vai fazer agora? Calcular o custo indireto total. Como é que a gente calcula o custo indireto total? É o percentual, né? Percentual do óleo. Não, custo indireto total, custo indireto do óleo, vou colocar assim. Senão aqui vocês erram. Custo indireto do óleo. Então, o percentual do óleo vezes o custo indireto total. Então, vamos lá. Custo indireto do óleo é esse valor, que é o percentual, né? Zero vírgula 13.8889 vezes 25.000. Então vamos lá, calcular o custo indireto desse óleo. Esse valor é igual esse valor multiplica custo indireto total. Aqui, pessoal, calculamos agora o custo indireto do óleo. 3.472,22. O que a gente tem que fazer agora? Somar o custo da matéria-prima e o custo da mão de obra. E aí a gente vai ter o custo total do óleo. Aí depois que tem o custo total do óleo, é só dividir pela quantidade produzida, né, de troca de óleo. E aí a gente calcula quanto custou para trocar o óleo uma vez. Seguir. Então aqui, custo total, óleo. Custo indireto, óleo, mais mão de obra do óleo, mais matéria-prima do óleo. Então aqui, 3.472,22, mais o custo da mão de obra foi R$ 1.000, mais o custo da matéria-prima foi 8.000. Então, essa vai ser a fórmula do custo total. Então, vamos lá. Custo total do óleo.
igual esse valor mais matéria-prima mais mão de obra. Chegamos aqui, ó, que o custo total das trocas de óleo, o custo do mês todinho de todos os óleos que trocaram, foi de 12.472,22. Aí o que é que eu tenho que olhar? Esse valor aqui, eu fiz 200 trocas de óleo, ó, como a gente pode ver aqui na tabela. Para calcular uma troca de óleo, é só pegar esse valor total, dividir pela quantidade produzida. Então vamos lá. Então aqui é 12.472,22 dividido. Não, vou colocar aqui a fórmula mesmo. Custo total óleo dividido por quantidade produzida óleo. Então vamos lá, custo unitário. Então aqui, ó, 12.472,22 dividido por 200. Essa vai ser a fórmula. Então aqui, é só vir aqui, ó, igual esse valor divido pela quantidade produzida de óleo, 200. Chegamos aqui, ó. Para trocar um óleo custou para a empresa R$ 62,36. Deixa eu colocar aqui a fórmula moeda. Então aqui, ó, só falta agora o cálculo da manutenção preventiva, né? Então vamos lá. Primeiro passo: percentual, manutenção preventiva. Aí a gente vai pegar aqui, como o critério é mão de obra, manutenção, vou chamar mão de obra preventiva aqui, dividido por mão de obra total. Temos aqui a fórmula, né? Vamos olhar lá na tabela no começo, quanto foi a mão de obra da manutenção preventiva e quanto é a mão de obra total. Olha lá. Temos aqui câmbio automático, aqui troca de óleo, aqui lanterna e aqui manutenção preventiva. Então, o que interessa a gente está aqui. Então, aqui eu venho para mão de obra. Mão de obra da manutenção preventiva, ó, R$2.000. E a mão de obra total? 7.200. Então, vamos fazer isso aqui agora, esse percentual. Aqui, ó, 2.000 dividido por 7.200. Então, essa aqui é igual. Vamos jogar na fórmula aqui. $2.000 dividido por esse valor, 7.200. Então, esse foi o percentual da mão de obra para manutenção preventiva. Aí agora qual o passo? Custo indireto, manutenção preventiva. Qual é a fórmula? É o percentual da manutenção preventiva vezes o custo indireto total.
aqui. Custo indireto. Manutenção preventiva. Esse valor aqui, ó, 0,27. Eita. Esse valor aqui, 0,277778 vezes o custo indireto total lá, o dado da questão, 25 mil. Então, vamos fazer isso aqui. Custo indireto, manutenção preventiva, é igual percentual vezes o custo indireto total. Chegou nesse valor, 6.944,44 centavos. Não é o final. Custo total, eu tenho que calcular agora o quê? Eu tenho que somar esse custo indireto, eu tenho que somar com o custo da matéria-prima, né? E o custo da mão de obra. Mais matéria-prima, mais mão de obra aqui. Então, vamos ver isso aqui como é que fica. Eu tenho aqui, ó, o meu custo indireto da manutenção preventiva foi 6.944,44 centavos. Mais o custo da matéria-prima. Vamos olhar lá na tabela. O custo da matéria-prima aqui, da manutenção preventiva, foi R$6.000. E o custo da troca de óleo, não, o custo da mão de obra, da manutenção preventiva, foi R$2.000. Então, essa é a minha fórmula para calcular o custo total aqui, ó. É só somar. Então, vamos lá. Mais esse, mais esse aqui. Deu perto aqui de 15 mil, mas vamos lá. Esse é o valor de todas as manutenções preventivas que foram realizadas, o custo, né? Agora eu quero calcular o custo unitário. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele valor e dividir pela quantidade produzida, que no caso foi 1.000. Mas vamos fazer isso passo a passo. Custo unitário, manutenção preventiva. Então, qual vai ser a fórmula? Custo total da manutenção preventiva dividido por quantidade produzida, manutenção preventiva. Vamos lá. Esse valor, 14.944, vamos dividir pela quantidade produzida da manutenção preventiva. Então, chegamos nesse valor de R$14,94. Eu sei que está fora do preço, porque assim, é só um exemplo, né? Só algumas coisas que eu tirei da minha cabeça, né? Então, pessoal,
A letra A da primeira questão, a gente resolve assim. Então, vamos lá. Vamos agora compartilhar a tela de novo do Excel. Do Excel não, do PowerPoint. Professor, uma questão só, isso tudo tá ferrado. Hein? Então, uma questão vai ser isso. Só que eu não vou colocar os 3 critérios, eu vou colocar só um critério. Eu vou colocar esse, né? Possivelmente eu vou colocar o da mão de obra, que foi o que a gente fez aqui agora. A letra B, como é que vai ser? Vai mudar lá o percentual. Ao invés de você usar o critério, o custo da mão de obra e o custo da mão de obra total, você vai usar o custo da matéria-prima e o custo da matéria-prima total lá no final. E a letra C, o que é que vai mudar? Vai mudar o percentual, e aí você vai usar unidades produzidas de cada produto, dividido por unidades produzidas total. Eu tenho uma coisa para falar. Como não é só esse assunto que vai cair, e eu vou passar todos esses materiais para vocês assim que eu disponibilizar hoje tudo lá no YouTube, que eu já estou fazendo agora, e colocar no Google Classroom, a letra B, a letra C, eu vou passar como um exercício, valendo ponto. A letra B e a letra C. E eu vou colocar também a planilha, para vocês se basearem, né? E eu tenho mais 2 questões de ponto de equilíbrio, né? Só corrigir isso aqui. Então, a letra B e a letra C, eu vou passar como um exercício valendo ponto. E a gente vai fazer esse exercício 1 de ponto de equilíbrio. E o exercício 2 vai ficar para vocês fazerem também. Mas ponto de equilíbrio é bem mais tranquilo. Deixa eu só já colocar aqui, ateio simples, critério mão de obra aqui. E aqui eu vou colocar como exercício 1, ponto de equilíbrio. Já faz um certo tempo que eu falei de ponto de equilíbrio com vocês, e eu vou lembrar o que é, mais ou menos. Lembra que eu falei que o ponto de equilíbrio é aquela coisa, é aquela quantidade que a empresa tem que vender para não ter prejuízo, para ela igualar os custos? Aí aqui agora a gente vai calcular o ponto de equilíbrio e calcular a margem de contribuição. Então, a primeira questão, ó, ela diz que é uma empresa surpresa, monoprodutora. Ela vendeu 25 mil unidades e ela teve o seguinte resultado: vendas 625 mil. Isso é o que ela gerou de receita, né? Custos variáveis 375 mil. Custo fixo 150 mil. Aí ele pede ponto de equilíbrio e o segundo, margem de contribuição. Na prova, vai ter uma questão dessa. Vai ter uma questão de rateio simples, uma questão de ponto de equilíbrio para fazer de cálculo, aí uma questão, aquele negócio que eu mostrei, bem simplesinho, de RKW, de teoria, e possivelmente vai ter algumas questões teóricas de ponto de equilíbrio. Aí, mas vai ter nos slides, vocês podem consultar lá sem problema, né? Então vamos lá, deixa eu só passar aqui agora esses dados para o Excel. Mas eu acho que eu não estou compartilhando a tela certa. Vamos lá. Estou não.
Então vamos lá, vamos fazer aqui agora esse exercício do ponto de equilíbrio. Eu vou colocar aqui na planilha. Vocês vão ver que é bem mais simples ponto de equilíbrio do que rateio simples. Eu vou criar aqui quantidade vendida. Vamos lá. Eu vendi, 25 mil unidades. Deixa eu só aumentar a fonte também de tudo. Essa aqui tá boa, 14. Vou colocar mais uma, 16, pronto. A minha receita total é 625 mil. O meu custo variável total foi 375 mil. E o meu custo fixo total foi 100 e... Deixa eu olhar aqui o dado. 150 mil. Qual o primeiro passo aqui dessa questão, pessoal? O que é que a gente vai ter que ver primeiro? Como vocês podem ver, eu não falei qual era o preço do produto. Alguém tem algum palpite de como eu calculo o preço do produto? E aí, pessoal? Pessoal? Nenhum palpite? Dividir a quantidade vendida pela receita total ou alguma coisa assim. Olha lá. Eu tenho, Rayane, como você está indo no caminho certo. Eu tenho a quantidade total de dinheiro que eu ganhei. E eu tenho a quantidade total de produtos que eu vendi. Como é que eu calculo o preço de um produto? Eu pego a receita total, né? Todo o dinheiro que eu ganhei, divido pela quantidade que eu vendi. E aí eu calculo o preço do meu produto. Então vamos lá. Deixa eu já colocar a primeira fórmula aqui. Preço do produto é a receita total dividido pela quantidade vendida. Então aqui, preço do produto. Eu vou pegar o valor aqui da receita total, 625 mil, e vou dividir por 25 mil. Então vamos lá, preço do produto. Aqui na célula eu venho, esse valor, divido por esse. Então aqui, dá para ver que é um produto vendido por R$25. Pessoal, na prova não vou ser nojento desse jeito não. Vocês não vão precisar fazer esse primeiro passo. Porque o preço do produto eu já vou colocar dado lá. Já vai ser dado. Eu vou dizer, o produto custa R$20 por unidade, custa R$100. Não vou ficar fazendo essas besteirinhas não, para você ficar tendo trabalho. Mas só que aqui eu quis mostrar só um passo a mais, caso fosse necessário. Então aqui, primeiro passo, calculamos o preço do produto. Muito bem. Aí agora, eu quero relembrar para vocês a fórmula do ponto de equilíbrio. Como é a fórmula do ponto de equilíbrio? É custo fixo dividido por preço menos custo variável unitário.
aqui eu tenho o valor do meu custo fixo, né? E tenho o valor do preço do produto. Fica faltando o valor do custo variável unitário. Alguém tem algum palpite de como eu calculo isso? Olha os dados da questão que eu tenho. Quantidade vendida, receita total, custo variável total, custo fixo total. Alguém tem algum palpite de como eu faço? Para calcular o custo variável unitário? Se ninguém tem um palpite, eu vou dizer como eu faço. Eu vou pegar o custo variável total e vou dividir por quantidade vendida. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, deixa eu inserir mais colunas aqui. Inserir. Então, vamos lá. Custo variável unitário. Aqui é variável total divido por quantidade vendida. Então, custo variável unitário é 375.000 dividido por 25.000. Vou colocar aqui mais uma linha e aí a gente calcula agora. Esse valor dividido por quantidade vendida. Então, pessoal, chegamos aqui, ó, que o custo variável unitário é de 15. E o preço do produto é 25. E o meu custo fixo total é 150.000. Então, aqui o ponto de equilíbrio agora está fácil. Ó. É 150.000, que é o custo fixo, né? Dividido por 25 menos 15. Então, aqui o ponto de equilíbrio é 150.000 dividido por 10. Então, deixa eu colocar aqui a fórmula. Deixa eu colocar aqui o cálculo, né? Esse valor igual esse valor dividido por esse valor menos esse valor. Então, pessoal, o ponto de equilíbrio está dizendo que é 15.000 unidades. Então, a empresa precisa vender o quê? No mínimo, 15.000 produtos para ela não ter prejuízo. 25.000. O que é que vocês acham que aconteceu com ela? Teve lucro, teve prejuízo ou empatou? E aí, pessoal? Olha lá, ponto de equilíbrio foi 15.000 unidades, 15.000 produtos. A empresa vendeu 25.000. O que é que vocês acham? A empresa teve lucro, teve prejuízo ou ela empatou? 0-0. E aí? Se ela vender 15.000,
ela empata. Ela não toma ela não tem nem lucro nem prejuízo. Mas ela vendeu 25 mil. E aí? Eita. É uma questão boa para colocar na prova, hein? Eu vou colocar para calcular o ponto de equilíbrio. Aí logo embaixo eu pergunto: a empresa teve lucro, prejuízo? Nem lucro, nem prejuízo. E aí vocês vão ficar pensando: vou fazer isso. Vou fazer isso, Rayane. Olha lá. Ela vendeu 15 mil. Ficar com a gente até o final de dezembro, é? Opa! Olha lá. Mas eu vou simplificar para vocês. A empresa vendeu 15 mil. Tudo que for acima de 15 mil, ela vai ter lucro. Se ela vendesse abaixo de 15 mil, ela ia ter prejuízo. E se ela vendesse os 15, ela ia ficar zerada. Aí se ela vender 15 mil, ela fica como? Cortou? Cortou, ele sumiu. Então, 25 mil. Então, de 25 mil para 15 mil, entrou para ela. Então, esses 10 mil. Então, ela tem 10 de lucro por unidade que ela vende. Então, 10 mil vezes 10 dá uns 100 mil aí a mais. Mas eu não vou pedir para você calcular isso. Eu vou só pedir para você falar lucro, prejuízo. Nem lucro, nem prejuízo. Você vai calcular o ponto de equilíbrio. E aí, na outra questão, vai ser: teve lucro, prejuízo. Pronto, já decidi. Mas assim, para vocês entenderem. Calculou o ponto de equilíbrio. Esse cálculo simplesinho aqui, já terminou, ó, ponto de equilíbrio. Você vai pegar custo fixo, dividir por preço menos custo variável unitário. E aí vai calcular as unidades. Quando você calcular essas unidades aí, isso aí é o que a empresa precisa vender para pagar as contas. Ficar 0 a 0, como a gente chama, empatar, como é que vocês queiram usar o termo para simplificar aí. Então, tudo que ela vender acima dessas unidades, ela está tendo vantagem, tendo lucro. Como eu estou bonzinho hoje, eu vi que vai dar tempo, o que é que vai ser a atividade valendo nota? Vai ser só a atividade de calcular os outros critérios lá no rateio simples. Eu vou calcular outra questão de ponto de equilíbrio que eu estou vendo. Vocês ainda não estão muito confiantes. A letra B, pessoal. A letra B, ele pergunta margem de contribuição. A gente já calculou isso, mas só que não com esse nome. Margem de contribuição é simples. É preço menos custo variável unitário. É só isso. Então, aqui a margem de contribuição. Vamos lá. Do produto é igual preço do produto menos custo variável unitário. Então, minha margem de contribuição foi de 10. Eu vou ser bonzinho com vocês. Eu vou fazer mais um exercício de ponto de equilíbrio. E aí eu termino a aula. Então, só para explicar para vocês o que é que vai estar valendo o ponto extra aí. Pelo amor de Deus. Eu vou colocar esse material e vou avisar vocês. Tá lá, pessoal, no Classroom, todos os materiais. E aí tem o link dessa aula, vai ter o material da aula. E aí eu quero que vocês vão ter as planilhas. E o que é que eu vou querer que vocês façam? Continua a questão
do rateio simples. A gente fez a letra A. Vocês precisam fazer a letra B e a letra C, valendo 1 ponto. Lá, pode fazer no Excel, pode fazer... Pode, se preferir fazer à mão, no caderno, e escanear e me mandar, pode fazer também. Tá valendo 1 ponto. Para vocês estudarem para a prova o rateio simples. Então aqui, vamos lá. Vamos ver a questão 2 agora, de ponto de equilíbrio. Ela é mais fácil do que a questão 1. A maravilha. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Mais fácil. Ó, pessoal, questão 2. Vocês estão vendo aqui a questão 2? Sim. A gente tem, ó. Essa é a questão de prova. Pode prestar atenção nessa aqui, que vai ser a questão da prova, vai ser desse estilo. Por que vai ser desse estilo? Porque eu não inventei nada aqui, não tem passo a mais nenhum, é simples, é direto, sabe, não sabe. Não vou complicar a vida de vocês. Então aqui, ó, com base nos seguintes dados da empresa Modesta, o que a gente tem? Preço de venda, R$20. Custos variáveis, R$15. Custos fixos, R$8.000. Aí a letra A, ele pergunta margem de contribuição, e a letra B, ele pergunta ponto de equilíbrio. Então aqui, muito simples, né? Vamos lá. Preço. Preço de venda. Vou só aumentar essa fonte. Vocês estão vendo o Excel, não estão? Sim. Agora? Pronto, vamos lá. Preço de venda. 20. Custo variável. Unitário. 15. Custo fixo. 8.000. Aí a letra A, ele pergunta margem de contribuição. Como é que eu calculo a margem de contribuição? É preço, a fórmula, né? Menos custo variável unitário. A fórmula é essa, sem nenhum mistério. Então, já tem aqui, ó. Meu preço de venda, R$20. Custo variável unitário, 15. Então, vamos lá. Igual 20 menos 15. Já garantiu uma letra aí na prova. Já garantiu uns pontinhos. Aí a letra B, ele pede um ponto de equilíbrio. Como é a fórmula do ponto de equilíbrio? A fórmula é custo fixo dividido por preço menos custo variável unitário. Eu vou colocar assim só para padronizar. Mas você poderia fazer como? A fórmula do ponto de equilíbrio é custo fixo dividido por margem de contribuição, que está calculado. Mas vamos fazer do jeito que todo mundo acerta? Então aqui, ó, custo fixo, quanto foi? 8.000.
divide por... Quanto é o preço de venda? 20. Quanto é menos o custo variável unitário, que é 15. Então vamos lá, calcular esse ponto de equilíbrio. É igual. Custo fixo divide por 20 menos esse valor aqui. Calculamos 1.600 unidades. O que é que significa esses 1.600 ali do Excel que vocês estão vendo aqui? Que eu preciso vender 1.600 unidades no mínimo nessa empresa, nesse cenário, para minha empresa não ter prejuízo. E aí acaba a questão. Aí se eu comentasse, se eu falasse assim, a empresa vendeu 1.500 produtos no mês. Ela teve o quê? Lucro, prejuízo ou nem lucro nem prejuízo? O que é que vocês acham? Olha lá, o ponto de equilíbrio é 1.600. Eu preciso vender 1.600. Oi? Repita aí, porque eu não entendi, não. Vamos lá. A gente calculou aqui, deixa eu compartilhar de novo, o ponto de equilíbrio. Tá aqui. A gente calculou aqui o ponto de equilíbrio, ó, 1.600 unidades. O que é o ponto de equilíbrio? O que é que significa o ponto de equilíbrio, né? É a quantidade mínima que a empresa precisa vender para ela não ter prejuízo. Então, é o mínimo que a empresa precisa vender, a quantidade mínima, assim, é o valor mínimo ali de produtos que ela precisa vender no mês para ela conseguir pagar os custos dela. Aí a gente calculou aqui, usando essas fórmulas, e a gente calculou que é 1.600 unidades, esse valor mínimo que ela precisa vender. Aí eu fiz a pergunta, no caso, supondo um mês que a empresa vendeu 1.500 nesse mês. Ela teve o quê? Lucro, prejuízo, ou ela não teve nem lucro nem prejuízo? Ela empatou. O que é que ela teve? Lucro. Teve lucro? E aí? Quem acha que teve lucro? Teve lucro de 1.000 produtos a mais. Ó, o ponto de equilíbrio é 1.600. Ela vendeu 1.500 no mês, vamos dizer assim, 1.500. Ela teve lucro? Teve lucro de 100 produtos a mais, né? Na verdade, ela vendeu 100 produtos a menos, né? Abaixo do ponto de equilíbrio. Ela vendeu menos do que o ponto de equilíbrio. Então, eu não entendi ainda a lógica. Olha lá. O ponto de equilíbrio, qual é a lógica dele? É a quantidade mínima que você precisa vender para pagar suas contas de custo lá na tua empresa. Então, aqui, a gente calculou, nesse exemplo, que a lógica é que o ponto de equilíbrio é 1.600 produtos. É o mínimo que eu preciso vender para pagar minhas contas. Aí eu dei um exemplo, eu perguntei, nesse mês a gente vendeu 1.500 unidades. É abaixo, né? Tá abaixo aqui, não tá? Então, como tá abaixo, o que é que acontece? A quantidade que você vendeu não foi suficiente nem para pagar os teus custos. Teve prejuízo. Então, assim, ó, em ponto de equilíbrio, o que é que você vai ter que observar se eu fizer esse tipo de pergunta? Calculei. Deu, vamos dizer, 2.000 unidades. Aí eu falei que a empresa vendeu, por exemplo, 2.500 no mês. Se vendeu acima, ela teve lucro. Se vendeu abaixo do ponto de equilíbrio, ela teve prejuízo. Se vendeu a mesma quantidade, ela não teve nem lucro, nem prejuízo. E o que está acontecendo? Qual a ideia do ponto de equilíbrio?
Eu vou dar um exemplo mais ou menos da tua casa, bem básico assim. Todo mundo aqui trabalha, aí recebe o salário, digamos, 1.000. Aí chega a conta de luz, conta de água, conta de internet, cartão, feira, chegam todas as contas. Essas contas, se ela der menos de 1.000, tudo, você vai ficar com uma sobra, né? Já essas contas de 1.000, você vai ter um prejuízo no mês, né? Então, a ideia da empresa é mais ou menos essa. O ponto de equilíbrio é o quê? É dizendo quantas unidades a empresa precisa vender para pagar essas contas. Todas as contas que ela fez, que ela tem. E aí, baseado nessa quantidade de itens, você vê se ela consegue pagar ou não. Se ela vender abaixo dessa quantidade do ponto de equilíbrio, ela não conseguiu pagar as contas no mês. Ela teve prejuízo. Se ela vendeu acima, ela teve lucro. Então, deixa eu dar um exemplo assim, bem simples. Imagina eu ganho meu salário. Aí eu pago minhas contas, vou vivendo ao longo do mês, e a ideia é eu zerar meu salário todo no mês, vamos dizer assim. Aí, por acaso, alguém me chamou para fazer um trabalho extra, que eu não estava planejando. Esse dinheiro desse extra é o meu lucro, fica para mim. Já, por exemplo, eu planejei todas as contas, paguei tudo, aí no mês eu não estava planejando, quebrou minha TV, eu mandei consertar. Aí já é prejuízo. Então, no caso da empresa, do ponto de equilíbrio, a ideia é mais ou menos essa. Eu preciso vender 2.000 unidades para não ter prejuízo nesse mês. Eu vendi 2.500. Tudo que veio acima de 2.000 é lucro, é vantagem. Tudo que eu não consegui chegar em 2.000, tudo que eu fiquei abaixo de 2.000, é prejuízo. Ficou claro? E aí, pessoal? Agora eu tô achando que eu tô confuso hoje. Tô meio adoentado, quando eu tô adoentado, meu negócio é mais complicado. Mas, ficou claro, pessoal? Esse cálculo de ponto de equilíbrio, esse cálculo de lucro, prejuízo, para saber se a empresa teve lucro ou prejuízo? Se não responder, eu vou entender que sim. É meio confuso, mas dá para. Vamos lá, Nelly. Vamos simplificar. Eu vou trabalhar tudo com número redondo. Digamos, eu calculei o ponto de equilíbrio da minha empresa e eu vi que eu precisava vender 1.000 produtos. E aí teve um mês que eu vendi 2.000. Eu vendi acima. Os 1.000 produtos, eles já seriam suficientes para eu pagar minhas contas. Mas aí eu vendi 2.000. Então, tudo que eu vendi acima dos 1.000, esse lucro vai retornar para a empresa. Já, por exemplo, um outro mês, meu ponto de equilíbrio foi 1.000. Eu preciso de 1.000 produtos para pagar as contas. Mas aí eu vendi 500. Eu vendi menos do que eu precisava, entende? Aí, essa quantidade aqui, esses 500, a menos aqui, é prejuízo. Então é simples. Como é que você vai olhar se eu perguntar uma questão dessa? Calculou o ponto de equilíbrio. Vamos dizer, 1.000 unidades. Aí na questão eu falei, vendeu 2.000.
Aí eu vou perguntar. A empresa teve opção A, lucro. Opção B, prejuízo. Opção C, nem lucro nem prejuízo. A opção A seria lucro, né? Se ela vender acima do ponto de equilíbrio. A opção B é prejuízo, é se ela vender uma quantidade abaixo do ponto de equilíbrio. E a opção C, nem lucro nem prejuízo, é se ela vender exatamente o valor do ponto de equilíbrio. Então, se o ponto de equilíbrio for 1.000 unidades, ela vendeu 1.000 unidades. Ficou claro? Ou eu baguncei mais? Ficou claro. Não, ficou bom Pronto. assim. Pronto, pessoal. Então, eu vou encerrar aqui a gravação. O que é que vai cair na prova? Oi? É só voltar aí no exercício 1, só para eu printar aqui